Bom, eu tinha começado uma transmissão agora há pouco, mas fui interrompida, mas estou de volta. Na transmissão passada, que eu até dispensei ela, eu vim ali falando sobre a dificuldade financeira que o brasileiro está tendo nesses últimos dias. E eu não venho aqui falar levando a culpa para alguém ou tirando a culpa de alguém. Eu vim aqui falar como sobre realmente nós brasileiros estamos passando dificuldade financeira. Seja desempregado, que eu acho que é a pior dificuldade, é quando você não tem nenhuma renda, você é desempregado, que no caso sou eu, né? Mas graças a Deus tem alguém na minha família que é empregado, então o básico do básico tem entrado dentro da minha casa. Mas tem faltado muitas coisas que nós achamos que não é nem tão necessário, mas eu acredito que é assim. Então, o que acontece? Cada aumento há uma polêmica. Aumenta a gasolina, tem uma polêmica. E se é referida a alguém, a gasolina aumentou por causa de tal pessoa, agora o café. E assim por diante, vai sempre ter um culpado na história toda. E será que nós que estamos levando a culpa para essa pessoa, essa pessoa tem culpa sozinho? Não tem. Nós também somos culpados, né? Por nós não analisarmos o que realmente o Brasil precisa. O Brasil ele não precisa de migalhas. O Brasil ele não precisa, gente, de esmola. O Brasil precisa de uma saúde eficaz, de um Ministério da Saúde eficaz na saúde. O Brasil precisa de uma educação eficaz. O Brasil precisa de um desenvolvimento profissional eficaz, social eficaz. Não faz, o Brasil não precisa de remendos, que é a palavra que vem na minha cabeça. Pronto, eu estou na dificuldade financeira, tenho filhos na escola, e por consequência são 3 crianças e cada uma numa escola diferente. E já complica um pouquinho, né? E aí a gente quer ir atrás de benefícios assistenciais e muitas vezes nós não conseguimos por nós termos alguém na nossa casa que tem uma renda. Mas não se leva em conta no questionário deles se essa renda está sendo suficiente para aquela família. Vamos dizer que a renda é uns R$ 2.000. Eita, essa renda toda. Mas imagine que eu vou dar exemplo da minha família: 3 crianças e 2 adultos. Eu acho que 2.000 dava para 2 adultos, ainda ia ter falta. Isso se tiver casa própria, porque se pagar aluguel para um adulto no máximo, né? Porque o aluguel hoje em dia de qualquer casa, de qualquer kitnet, é R$ 800.000. E muitas vezes fora água e luz. Tem a feira de casa. Uma pessoa come pouco, mas um arroz por 28, R$ 29, 5 quilos. Aí vai vir o feijão, aí vem o leite e outras coisas. Aí tem aquela coisa que a gente sempre tem que estar atento, a saúde. Às vezes nós temos simplesmente uma crise alérgica ou uma gripe e nós temos que comprar remédios. Eu cheguei já a ter que comprar
aquele xarope guaco que em todo posto, quando o médico passa, obviamente tinha que ter. E eu tive que comprar porque não tinha. Então, assim, simplesmente uma gripe, uma tosse, já vai acrescentar algo a mais no seu orçamento mensal. Vamos dizer também assim, que isso já vai dar um desfalque muito grande. Por quê? Porque a saúde, o Ministério da Saúde, ela não está conseguindo ou não quer arcar com as despesas, né, dos pacientes, seja aqueles que estão internados, aqueles que passam por uma consulta emergencial, ou aqueles que têm um acompanhamento de uma doença crônica, como eu. Eu tenho fibromialgia. É uma doença crônica, uma doença que é o olho humano clínico, não tem cura, né? E aí, quem tem essa doença, ela depende de medicações, e essas medicações, elas também são usadas para misericórdia, problemas psicológicos, doenças emocionais. Por quê? Porque essas medicações, elas aliviam a dor, ela não tira. E ela tira aquela sensação de impotência que a pessoa tem por causa de uma dor, de uma inflamação das suas articulações, no seu nervo, ela não consegue fazer a mínima obrigação sua dentro de uma casa. Como? Ficar em pé numa pia lavando louça por mais de 5 minutos. Como cuidar até da própria criança, o seu filho, bebê de colo. Se ele pesar, você não dá conta muito de ficar com ele no colo. Como distúrbio de sono também, que a pessoa fica com distúrbio de sono. E quando dorme, não parece que não dormiu, quando acorda, parece que acorda mais cansado do que dormiu. Esses são vários fatores que essa doença ela causa no ser humano quando ela afasta o ser humano do seu trabalho, porque muitas vezes a maioria do trabalho ela exige uma força física, psicológica, e essa doença, se ela não ser tratada, acompanhada e medicada com paliativo, porque não tem cura, a pessoa ela pode ficar incapaz de exercer o seu trabalho, seja qual for esse, seja o mais leve quanto mais pesado. Então, aí existe uma assistência, né, a essa doença que você entra no INSS, mas você fica à boa vontade do INSS para aprovar o seu pedido, seja ele temporário, por incapacitação de trabalho ou permanente. E aí, nisso, você se afasta do trabalho e você não recebe, enquanto isso não se resolve. E o que acontece? Contas acumulam, né? Outras necessidades deixam de ser suprida e chega ao ponto até de você também não ter o dinheiro para comprar o remédio, que é um paliativo para essa doença. Estou falando uma experiência própria, que até ao ver não é tão caro 2 remédios. Um é R$ 30, mas não pega no posto, tem que comprar. E o outro, quando você chora muito com o farmacêutico, ele te faz por uns 80. Então fica ali uns R$ 110, né, por mês, com aqueles 2 remédios, no caso, que é quando a fibromialgia ela não está naquele estado de tomar morfina para passar a dor. E se essa pessoa que toma esses remédios, ela não continuar tomando,
por causas financeiras, porque o governo não fornece, não estão fornecendo nem os remédios para controle da doença, diabetes, né? Porque eu tenho experiência disso também, não comigo, mas com outra pessoa, que muitas vezes não fornece, a gente tem que comprar também. Então, assim, acaba que a saúde da pessoa ela agrava mais do que já está, por ela não tomar os remédios e por o Ministério da Saúde não se preocupar em fornecer esses remédios para essas pessoas de baixa renda. Porque baixa renda, eu queria explicar aqui para o governo, não é quem está desempregado só e não tem uma renda para dentro da sua casa. Baixa renda também é aquele que trabalha e aquela renda que ele tem não dá para sustentar o mantimento da casa, a moradia, a luz e a água, e sustentar uma, um tratamento paliativo de uma doença crônica que não tem cura, enquanto ele vive, se Deus não tiver misericórdia, curar aquela pessoa. Eles não pensam nisso, porque eles não estão nem aí. Eles acham que 1.500 e pouco, ou 1.700 e pouco, muitas empresas que não têm noção de oferecer a um trabalhador R$ 1.800 por mês. E aqueles R$ 1.800 é só na carteira, quando recebe, vai para 1.300 e pouco, porque tem desconto daquilo. Para quem paga R$ 800 de aluguel, ou para quem tem que pagar a condução de 3 crianças para ir para a escola, não dá. Eles acham que está até demais. É interessante. E fora esses trabalhos de domingo a domingo, com uma folga no domingo no mês e uma vez por semana, o qual acaba com a sua saúde e não traz um crescimento financeiro para você. Você fica naquela. E quando você sai desse trabalho, ele não agrega muito para você arrumar outro. A não ser que seja na mesma área, mas se for de outra área, não faz diferença. Então, assim, para terminar, eu entrei aqui falando sobre a dificuldade que muitos estão enfrentando nesse ano de 2025, e não começou agora. Vai vindo aí já depois da pandemia essa dificuldade. E o governo do nosso país, todas as cúpulas do governo, não vou dizer uma só, não tem trabalhado em favor da melhora, mas sim da piora. E que se nós não acordar para a vida, nós vamos trabalhar dia e noite e ainda vamos ter necessidade financeira, da saúde familiar. E vamos agregar muitas doenças psicológicas e não vamos ter apoio nenhum da parte dessas cúpulas governamentais. Saiu. E eu dou um conselho para você: se apegue a Deus, porque infelizmente vai ficar pior. Tchau, esse é o meu vídeo de retorno ao YouTube. Espero que você escute e comece a refletir como está o Brasil e o povo brasileiro nesses últimos tempos. E o que realmente o povo brasileiro precisa não é de um governo que olhe para as suas necessidades lhe dando esmolas, como esses benefícios sociais, que nem todos têm direito. Que nós temos que se apegar a Deus e nos policiar para nós não nos destruir psicologicamente, fisicamente, mas sim com a nossa fé em Deus e clamar pelo nosso país. Fique com essa mensagem, essa reflexão.